Olá, olá, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada. É sempre assim que eu abro meus bate-papos lá no rondonialvivo.com. E hoje eu estou em casa, estou aqui no meu ambiente de trabalho novo e tenho o prazer de voltar a bater um papo com esse meu amigão de longas datas, eu posso dizer isso, doutor Leonardo Antunes. Leonardo Antunes, advogado, é, é uma pessoa que chegou agora o ano passado aqui no estado de Rondônia, mas que já está fazendo sucesso aí nos meios jurídicos, que é a área dele. E aí eu vou logo dar uma boa tarde, boa noite, até porque eu chamei esse bate-papo aqui de uma conversa instantânea, mas eu tenho certeza que não vai ser tão instantânea, porque quando eu converso com esse rapaz aqui, o papo é longo. Eu estou sem a máscara, porque eu estou em casa, estou no ambiente de trabalho, ele também está no ambiente de trabalho, então, nós estamos sozinhos aqui agora no meu Facebook para uma galera muito importante que eu falei que era 17 horas, já são 17 horas e 28 minutos, mas a culpa foi minha, porque quando eu fui abrir aqui o aplicativo, aí deu um problema danado, e aí eu não sabia onde é que estava a câmera. Aqui, se tiver um cachorro que latir, eu vou desligar o microfone, já vou avisar logo. E aí, doutor, o senhor continua o papo. Fica à Primeiro de vontade. tudo, primeiro de tudo, boa tarde, boa noite, um abraço. Como é que você está, doutor Leonardo Antunes? Tudo bem. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso. Para o público, né, para os telespectadores e ou ouvintes da sua página. E quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estarmos aqui conversando de uma maneira tranquila, mais íntima, sobre esporte, que é um tema muito atrativo para todos E, nós que gostamos, né? e o nosso time tá mal, né, rapaz? Oh, nem fala do nosso time. Depois a gente fala qual é o time, tá certo? Mas eu quero te dizer o seguinte, olha, depois de um longo e tenebroso tempo fora vamos dizer assim, de TJD, fora desses auditórios de sessão de instrução e julgamento, eu acredito que agora, quarta-feira, o senhor voltou a atuar e eu já soube, quer dizer, não soube ainda em definitivo, eu saber agora, ao vivo, em cores e virtualmente, Uhum. eu vou saber agora como é que foi essa sessão, até porque a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que vamos dizer assim, duas pessoas que o senhor estava defendendo tiveram apenas, para mim, eu acho que foi bem atenuadas, mas eu te pergunto, o jogo é o Porto Velho contra a União Cacoalense. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense, dia 18 do 11. E aqui aconteceu de tudo. Isso ali nas entrelinhas, ali no vestiário, com relação ao presidente do Porto Velho, com relação ao presidente do União Cacoalense, porque o torcedor não está podendo entrar. E nesse imbróglio todo, 9 pessoas foram, vamos dizer assim, foram denunciadas através da Procuradoria com a relação com o documento do delegado do jogo. Doutor Leonardo Antunes, como é que saiu, como é que foi a situação, como é que foi a situação do Jeanderson Maranhão, presidente de Porto Velho, e Wesley Dias, os dois citados em que o senhor estava defendendo? Pois é, foram 10 anos de estrada no Tribunal de Justiça do Futebol do Rio de Janeiro, né? E eu até fiz um comentário antes de começar a sustentação oral, porque você acaba vivenciando na sua memória todos aqueles momentos que você passa dentro de um tribunal desportivo, né? Não são só 10 dias ou 10 meses, foram 10 anos, Luiz Carlos. Você teve a oportunidade de conversar com o doutor Marcelo Jucá aqui, que foi o presidente do TJD do futebol do Rio de Janeiro, e eu lembro que o discurso dele de despedida, né, com a posse da doutora Renata, que eu Isso. até apresentei também, o discurso dele de despedida foi muito emocionante, porque é realmente aquela situação que a gente sente de emoção, né? Porque vivenciamos aquele momento de sonho, o meu sonho era ser
juiz auditor do TJD do futebol do Rio de Janeiro, e eu vivi isso durante 10 anos, e por ser apaixonado pela matéria de esporte, legislação esportiva, eu estando agora residindo no estado de Rondônia, eu tenho vontade de atuar do lado contrário, para os clubes de futebol, para os atletas e para os treinadores, comissão técnica. E não foi diferente. Na semana passada, o vice-presidente Jean Anderson, né, fez contato comigo, me contou o problema, eu falei para ele como nós deveríamos resolver, e aí fechamos essa parceria de eu fazer a defesa para ele no TJD. Eu entrei em contato com o Wesley, que é o presidente do União Cacoalense, conversei com ele sobre a questão dos fatos, para ver o que ele poderia depor na justiça desportiva, e ele não tinha advogado, e acabou me contratando também. Então, os dois personagens principais da denúncia, que foram os representantes das equipes, foram denunciados por tipos de infrações disciplinares ligadas a atitudes antidesportivas, né, antiéticas, que são xingamentos e discussões, e atos de ofensas às pessoas envolvidas no evento. No caso, funcionários da federação, árbitros e representantes da federação. Então, por essa razão, esses dois denunciados, que são os maiores representantes das entidades de práticas desportivas, União Cacoalense e Porto Velho Esporte Clube, responderam à denúncia. Dentre outros, tiveram atletas, tiveram supervisor técnico, mas eu não representei nenhum dos outros, só os dois presidentes mesmo. E pelo que eu vi, doutor, pelo que eu li do processo, eu também já tive uma passagem legal ali pelo TJD daqui, do estado de Rondônia, e eu vi que tinha coisa pesada ali. Inclusive, foi muito pesado. Inclusive tinha artigo que poderia até, por exemplo, deixar de fora um Wesley, o presidente Wesley Dias, ou o vice-presidente Anderson Maranhão, de fora até por 2 anos das atividades dos seus respectivos clubes. E, pelo que eu soube, eles pegaram, um pegou 240 dias, o outro pegou 200 dias. Mesmo assim, ainda há possibilidade de recorrer ao pleno, doutor? Sim, é interessante esse tipo de pergunta, Luiz, e comentários, inclusive, que eu estive lá presente e me envolvi nisso, então eu posso conversar com mais clareza. O Tribunal de Justiça Desportiva tem previsões legais, eu não vou ficar falando de artigo aqui, porque as pessoas que estão vendo não trabalham com artigos de código, mas sim pelos fatos, né, a realidade que a gente vê e comenta. Então, a resolução, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, prevê que as decisões aplicadas durante a sessão de julgamento têm o seu efeito imediato. O que eu estou falando tem previsão legal. Uhum. Então, desde a publicação da decisão, no momento da sessão de julgamento, já começa a contar a condenação. E aí eu tenho um prazo para recurso. Eu tenho um prazo para recorrer dessa decisão. Ainda existe o prazo, ainda está no prazo. Só que no final do julgamento eu solicitei ao nobre colega, que é o auditor relator, que ele lavrasse o termo com a fundamentação dele da condenação dos denunciados, para que eu pudesse trabalhar o recurso em cima da tese de condenação da comissão disciplinar. Então, eu ainda tenho prazo para recorrer, estou esperando a juntada desse acórdão com o voto da comissão, que eles têm o prazo de 3 dias para juntar. Hoje nós estamos no segundo dia, né? Hoje é sexta? Hoje é sexta, dia 11, 9 dia 10, foi dia o julgamento. 11, isso, 10, 11, 12. Então, segunda-feira, eles têm que me entregar, juntar no processo o acórdão com o voto. Então, no caso do Jean Anderson,
ele teve não foi uma condenação por unanimidade. Tivemos um auditor que absolveria numa infração disciplinar. Então, eu estou pedindo o voto divergente também, que é com base no voto divergente que eu vou tentar estender o entendimento no caso de uma interposição de recurso. Certo. Junto ao pleno do tribunal. Junto ao pleno, exato. Agora, uma pergunta. Eu vi que lá no link do TJD só tem o seguinte, só tem uma ata da sessão do dia tal, da suspensão da sessão do dia 9. E aí o secretário, ele até diz que a sessão agora será no dia 14, segunda-feira, inclusive o mesmo pessoal citado, intimado, para comparecer e tal. Pelo que eu entendi, foi isso. Então, eu até achei que não valeu o que já aconteceu. Pelo que eu entendi ali, vai voltar tudo de novo ou o senhor foi convocado? Porque eu não vi nem seu nome na relação dos auditores e do defensor. Tem o defensor dativo, mas não tem o defensor dos dois citados? O que aconteceu? O senhor estava lá mesmo? Eu estava lá. Eu não tive. Eu estava lá de terno, gravata, paletó. Eu não tive acesso ao documento, né? Então, como já finalizou a semana por uma questão profissional minha e por uma questão de procedimento também, processual, eu enviei hoje um e-mail para a Federação de Futebol Rondoniense, Federação, né? Para a FE. Isso. Primeiro eu tinha feito contato com o Fabrício, né? Fabrício, ele me respondeu. O senhor não pediu o Fabrício, que é o secretário? Fabrício eu fiz contato com o Fabrício. Você não pediu pelo WhatsApp, não, né? Eu liguei para lá e eu não estava conseguindo. Eu não sei se era problema. Desculpa, eu estou brincando assim com o negócio de WhatsApp, porque eu solicitei para ele via WhatsApp na terça-feira, segunda-feira, onde era o local, porque não tinha nem o local onde é que ia ser a sessão de julgamento. Uhum. Pelo WhatsApp. E aí, nada. Quarta-feira, nada. Aí eu até coloquei que tinha que esperar sentado. Segundo o meu avô, que já está no céu, meu pai, né, lá em Poeiras, ele dizia o seguinte: meu filho, espere sentado, porque em pé cansa. E eu coloquei isso e o secretário não gostou, certo? Eu falo aqui publicamente, ele não gostou. Depois ele me ligou e disse: olha, pelo WhatsApp eu não sou obrigado a lhe responder. Isso que eu estou lhe perguntando, se você perguntou ele pelo WhatsApp. Eu mandei, não, ele foi super simpático comigo, né? Uma pessoa bem atenciosa. Eu já bloqueei, eu já disse para ele, eu digo, não, eu também não sou obrigado a te ouvir, não, né? Porque ele disse que eu estava jogando o nome dele na mídia, mas não é, eu não estou fazendo isso, o secretário, o Fabrício, eu não estou, eu pedi apenas uma solicitação, eu fiz uma solicitação, mas como ele não me atendeu, disse que não era obrigado, tudo bem, não é obrigado a responder pelo WhatsApp, mas respondesse ali no link da federação, do TJD, mas deixa para lá. Eu até brinquei com o Almir lá e falei com ele que ele executa uma função muito complicada dentro da federação. Ele fica muito exposto às partidas, né? É o responsável das partidas. Então, eu brinquei com o Almir falando que o Fabrício ele fica muito exposto sim. nas partidas. Então, futebol você sabe que mexe com sentimento. Então, claro, o sangue fica quente e descontam logo em cima de quem? Do Fabrício. Então, todas as discussões partem para cima dele. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei: Fabrício, me desculpa estar mandando uma mensagem para o teu celular. Teria algum contato que eu pudesse entrar para solicitar algumas informações? Ele me passou rápido lá o e-mail. Eu mandei um e-mail para a federação solicitando com anexo uma petição para juntar no processo, solicitando a ata. Eu não tive acesso.
eu cliquei na página, eu não consegui abrir, fazer o download. Então, eu queria ver o que estava escrito lá naquela ata. Estava ata 004. E aí eu não consegui acesso. Não teve acesso? Não, eu não consegui. Deu erro. E aí eu fiz o print da tela, encaminhei por e-mail, aí solicitei as informações. E eu não sei se meu nome consta lá na ata, o que constou na ata. Mas o que eu soube no início da sessão de julgamento foi quando eu falei com o presidente da comissão, e eu falei, doutor, eu tenho uma prova de vídeo para produzir. E aí o vídeo passou, rodou o meu tempo, o Almir estava presente para poder confirmar se o Jean Anderson tinha invadido ao campo no 38 do segundo tempo até os 45, e aí o seu Almir falou que não viu o seu Jean Anderson no vídeo, então eu consegui materializar na defesa que ele não tinha invadido o campo naquele momento. E a senhora Ana, que estava lá, a comissão chamou para prestar depoimento, ela enviou uma foto do seu Jean Anderson no campo, só que na parte lateral, né? Entrou aquela grade, alambrado, né? Entrou e estava um cidadão lá, só que a distância da foto não deu para ver a fisionomia do seu Jean Anderson, estava longe, então eu usei esse fato como um argumento de defesa, né? Mas a comissão não entendeu da maneira que eu me expressei e condenou o seu Jean Anderson pela invasão no campo. Mas a defesa entende que ainda existem elementos que possa conseguir reverter a quantidade de dias que ele ficou suspenso naquela sessão de julgamento. E a defesa entende também que em algumas infrações disciplinares que ele ficou em curso, que é possível conseguir uma absolvição. Então, eu estou só aguardando a ata de audiência com essas informações. Com aquela pergunta que você fez da suspensão do julgamento, a comissão decidiu partilhar o julgamento. Ela não foi suspensa por completo. Então, como eram vários denunciados e vários tipos de infração disciplinar, a comissão me chamou e perguntou: o senhor está de acordo com o adiamento da sessão de julgamento parcial? Eu falei: estou. Tranquilo, para mim não tem problema nenhum. Mas o senhor quer fazer sua defesa agora? Eu falei: que estiver melhor para a comissão, eu faço. Tá, então já que o senhor está aqui, vamos fazer a sua defesa, colher o depoimento das testemunhas e passar o vídeo, o senhor faz a defesa. Ótimo, eu faço. Mas os outros denunciados, exceto um supervisor do Porto Velho Esporte Clube, que vai viajar, acho que semana que vem para o Rio, os outros adiou, a sessão adiou, né, para segunda, dia 14, né? Certo, dia 14, segunda-feira. Como a sessão foi partilhada, os meus clientes foram julgados, o cumprimento da decisão já vai começar a partir de agora. O meu prazo para recurso ele vai começar a contar a partir da publicação da minha decisão. Agora, não suspende a fruição do prazo para mim, no caso desses dois denunciados, e não suspende a fruição de prazo para recurso no caso desses dois denunciados. Previsão legal. Tá? Então, por isso que eu fiz o procedimento legal de querer juntar uma petição no processo, requerendo a lavratura do acórdão dentro do prazo certo e o esclarecimento das taxas de custas para recurso, se o meu cliente quiser recorrer, a juntada da ata, que eu não consegui ver, o acesso, entendeu? Então, isso tudo pode dificultar a minha defesa caso eu não tenha acesso. Mas tudo está sendo esclarecido via processo judicial. Quer dizer, extrajudicial, né? TJD. Tá. E eu te fiz esse convite aqui para esse bate-papo, que eu chamei de uma conversa instantânea. Estou vendo aqui que já vai com 19 minutos, muito legal. 19? Já chegou para mim a 20. Eu não estou atropelando. 21, pois é. 22. Eu não estou atropelando, não, né? O andamento não. Da situação, né? Eu não quero isso. Inclusive com o secretário
daqui, ó, estou falando publicamente, daqui para frente, tá certo? É o seu Fabrício lá, eu aqui, paz, né? Nesses tempos tão difíceis, né? E ele quer logo partir para o outro lado, e não é assim que se resolve. O doutor Heitor Costa aí há 30 e poucos anos só levanta peia. Eu digo isso porque eu estou aqui também nesse tempo todo, e é público. Então, o Fabrício é o secretário-geral da federação, nem sabia. O Fabrício é ex-dirigente do Porto Velho. É como você diz, ele fica muito exposto, tá certo? E outra coisa, só para fechar essa parte do Fabrício, outra coisa, ali na ata de suspensão, agora ele consertou, está a suspensão com S, não está mais com cedilha, graças a Deus, que ele estava assassinando a língua portuguesa. Eu brinco, né? Fabrício, um abraço. Ele diz o seguinte, que o jogo foi dia 18/12/2020. Ainda vai acontecer, doutor, o jogo. Meu amigo, olha, hoje, 11 de dezembro, 11/12, tá certo? 11/12, uma sexta-feira, eu até brinquei, sextou, muita novidade, muita coisa boa, e a coisa melhor do mundo é bater um papo contigo. Agora sim, agora a gente pode falar do nosso Fluminense um pouquinho. Você quer falar mais alguma coisa do processo? Ainda tem tempo. O que Vossa Excelência quiser perguntar, estou aqui para responder. Não, eu queria saber o seguinte, agora falando sério, o que o senhor achou do nosso tribunal? Eu posso dizer isso, que eu já participei, já fui auditor lá por 2 gestões, tá certo? E eu achei muito legal a minha época, a gente tinha uns pega bonitos, tá certo? O Fabrício ainda não estava nem por lá, era o Zé Luiz, o secretário. Então, eu gostava demais, mas era uma época em que, por exemplo, o tribunal era formado, ali o pleno, aqueles 9 auditores, por representante dos clubes, da arbitragem, eu era da arbitragem, tá certo? Hoje em dia, não me importa que só é advogado, eu acho muito legal, mas eu entendo o seguinte, tem muita gente ali, que eu já participei, já agora, depois que eu saí, mas tem muitos que não vão nem ao estádio, tá certo? Eu entendo que o auditor é para comparecer, é para saber o que está acontecendo. Sabe uma multa dessa de 100 a 100 mil reais, doutor Leonardo? Hoje nem no STJD não se aplica, tá certo que aqui também não é aplicado. Muito bem, graças a Deus. Mas tem gente que não sabe nem quem é, por exemplo, quem é o Porto Velho. Não tem gente, tem auditor, desculpa, vai ter auditor que não sabe, e eu não sei se é bom que não saiba, mas é bom estar alinhado com o momento da gente, meu caro Leonardo Antunes. Pois é, eu até suspiro quando eu vou falar sobre isso, porque eu fico lembrando dos meus momentos lá no TJD de futebol, né? Sim, E dos cursos que a gente realizava lá, eu e o Marcelo Jucá. Nós, na verdade, fomos pioneiros, eu acredito, né? Lá no Rio de Janeiro, em 2011, 2010, 2009, 2008, com cursos de extensão para a área de justiça desportiva, né? Era curso de extensão de direito esportivo. E lá nós tínhamos, assim, Mário Bittencourt dando aula com a gente, que o atual presidente do Fluminense. Então, ele trazia toda essa experiência de clube para a sala de aula. Nós tínhamos a Bárbara, que foi uma advogada que trabalhou no escritório do Marcos Mota, que é um grande advogado de renome mundial, que dava aula para a gente lá no curso. O Marcelo Jucá, que sempre foi estudioso no assunto. Eu também, dando aula de legislação. Adriano, que não é o Adriano Imperador, não, um jogador, um advogado muito, muito bom na área de administração esportiva e gestão. Era uma equipe muito forte. O Michel Assef Filho, do Flamengo, também estava lá com a gente. Assim, era emocionante, porque nós tínhamos essas pessoas que atuavam diretamente com os clubes grandes do Rio, até o Aníbal Rochinol, não sei se você conhece o Aníbal, que é o diretor jurídico do Botafogo, grande amigo, querido. Então, isso tudo... do Mário Bittencourt, dessa turma, né? Isso tudo agregou muito no meu conhecimento,
E ao longo desse tempo nós viemos participando de palestras, desenvolvendo seminário, falando sobre xingamento, falando sobre dosimetria de pena, falando sobre a aplicação do artigo 243F e o Sim, sim. 258, que foi uma nova implementação nesse novo CBJD, que entrou a partir de 2009. Muitas discussões em cima disso para 2011, com a própria nova Lei Pelé, com a inovação da Lei Pelé em 2011. Então, muita coisa foi chegando para tentar trazer o tipo de infração disciplinar e as penas para dentro de uma realidade, que é o que nós Isso. estamos hoje. Então, eu atuava num TJD do futebol de campo do Rio de Janeiro, onde eu julgava Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, os 4 grandes, que em tese são ricos, mas também quando eu tinha o campeonato Série C do estadual do Rio de Janeiro, eu pegava Vila do João, que é uma comunidade lá do Rio de Janeiro, que jogava com o time de Santa Cruz, da Zona Oeste, que não tinha condições financeiras. Então, por que eu vou aplicar uma pena de R$500, R$1.000 para Vila Sucupira ou Vila do João e vou aplicar no Flamengo? Então, nós temos O mesmo valor. Isso. saber lidar. Inclusive a questão de suspensão por dias, né? Isso. Eu tive, por exemplo, aqui, com o caso do... Vou citar o exemplo do campeão atual, que é o Porto Velho Esporte Clube, que é o Jean Anderson. Uma infração, uma delas que ele foi condenado, que foi o 258B, que é uma invasão de campo. O vice-presidente foi condenado em 60 dias de suspensão pela invasão. Uhum. O auditor relator entendeu que ele deveria acrescentar 1/3 por agravante, por ele ser vice-presidente, ocupar um cargo de diretoria alta. E que não foi comprovado, que não apareceu no vídeo. Mas eu não estou discutindo o mérito, eu estou falando a questão de 60 mais 20, 80 dias. 80. E aí ele pensou nessa situação de acrescentar, ele fundamentou legalmente o seu motivo por acrescentar na pena. Ok, é o fundamento dele. Eu não concordo, mas eu não posso falar sobre isso agora porque o que eu vou ter que discutir em sede de recurso. Certo. Sobre o Wesley. Mas por que deu 240, meu ilustre nobre Leonardo? Porque somou com as outras infrações, que foi invasão, foi o xingamento, e cumulou e chegou em 240. Eu pensei que ele tinha feito o seguinte: 60 mais 20 mais 30 mais 1/3 dá 80 multiplicado por 3. Eu digo, poxa, ele fez. Porque eu estou na matemática. Não, mas foi mais ou menos assim. Só que eu pedi o acórdão para ele escrever, para eu entender, tá a prova escrita lá, para eu ter a base. Sabe por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Porque teve a pena pecuniária, a multa, para o Wesley, foi de R$1.000 mais 1/3, R$333,33, multiplicado por 2. Como é que pode isso, meu nobre? É o que eu tô falando. A gente está debatendo essa situação aqui. Eu estou pegando a parte do antigo CBJD, falando sobre a mudança de 2009, a inclusão de uma infração disciplinar nova, que é o artigo 258, que é genérica, e a implementação e imputação de multas. E o critério de dosimetria. Então, julgar equipes como Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, é diferente de julgar equipes como Rondoniense Social Clube, União Cacoalense, Guajará, Vilinense. Então, é diferente. Nós temos que ter uma questão de razoabilidade. Usar a questão de acréscimo de pena, tendo em vista o personagem ser membro de uma diretoria, ok, que tenha uma representatividade dentro da equipe, ok, que deva se dar o exemplo,
ok? São critérios que os auditores têm que usar para poder atenuar ou agravar a pena. Nesse caso, ele agravou a pena. E aí eu tenho elementos para recorrer, que eu não vou debater agora. O caso do Wesley, por que foi maior a questão do Wesley? Porque o Wesley já é reincidente, é presidente de um clube. Então, por ele ser reincidente, presidente de um clube, o auditor relator entendeu que ele deveria agravar 2 vezes a mesma pena. Então, de R$1.000, ele deu mais 1/3 por ele ser presidente e mais 1/3 por ele ser reincidente. Então, isso é um critério que o auditor entendeu que seria correto para aplicar a pena, entendeu? Entendi. E, na minha opinião, não é a forma correta de fazer, que, na minha opinião, eu tenho elementos para recorrer, é a defesa. Entendi. Se eu estivesse do outro lado e eu estivesse falando com você aqui, eu estaria falando sobre o meu critério de aumento de pena, que não seria esse, seria outro. Ele não pegaria R$1.000, poderia pegar 3.000, ou ele pegaria R$200, não sei, vai depender da dinâmica. Mas eu não usaria esse tipo de critério, que, na minha opinião, não seria certo. O procurador estava presente, doutor Leonardo? Não estava presente o procurador. Pois é, eu queria também, porque eu acompanho demais essas sessões de TJD, do STJD, por exemplo, esses dias, aquela que o Ji-Paraná estava em curso aí, o pessoal do Ji-Paraná, inclusive tinha uma filha do Tafarel, que era advogada do Palmeiras, Débora, se não me engano, Cristiane Tafarel. Pois é, muito boa advogada. E aí, outro doutor Sestário, que o senhor deve conhecer. Conheço. Isso, e aí o que eu achei é o seguinte, o procurador, eu tenho um amigo que disse que o procurador, tá certo, ele procura a dor, né? Mas aí o procurador, ele usou muito das palavras, o que foi dito, por exemplo, no vestiário com o Janderson Maranhão, também parece que foi dito lá com o Wesley. Aquela coisa de diz, poxa, o doutor Sestado diz assim, o ato coloca isso aqui, vai tomar lá, não sei o quê, vai, F, pontinho. Ele diz, parece papagaio, diz a mesma coisa, então ele derrubou uma situação de penalidade por isso. Tá certo que estava sendo muito repetido. Meu irmão, é bom conversar contigo. Uma sexta-feira dessa, né? Nós estamos aqui direto de Porto Velho, Rondônia, conversando com essa personalidade que me deu esse espaço, esse tempo. Eu te agradeço demais. Hoje eu não estou pelo Rondônia ao vivo, mas estou aqui direto de casa, no meu Facebook, tá certo? Por esse aplicativo. Tá bom, meu irmão? Tá certo? Tá certo. Mais novidades ainda durante a semana, aí a gente volta a se falar. Sempre nesse horário, pode ser? Pode ser, e teremos novidades também. Teremos novidades do xadrez. Opa, é outra coisa que você está... Né? Teremos novidades. Tem uma também que eu postei agora há pouco, né? O Ariquemes Futebol Clube está requerendo seu 10º clube no campeonato de 2021. Tá certo? Então vai ter coisa aí para advogado. Mas por lá parece que vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Mas eu digo numa boa, né? Vai ter trabalho, né? E outra situação também é que hoje os 3 clubes daqui da capital, eles foram chamados, foi feito um chamamento através da Sejusel para que os 3 e os 4 com a Sejusel possam administrar compartilhadamente o estádio Aluizão. Então, tem novidade aí durante a semana, viu? Tá certo? Essa notícia é excelente. Eu tive com o secretário de esporte, né, o Jobson. Maravilhoso, uma pessoa sensacional, com uma visão muito boa. E isso é um sinal de que as coisas estão indo bem no próximo ano. Se Deus quiser, tem Copa do Brasil e tem também a Série D do Brasileirão aqui em Porto Velho. Exatamente. Aqui em Porto Velho. A gente já pode até falar isso aí para o torcedor, e tomara que a torcida volte ao campo. E aí eu vou
Eu vou poder pegar meu filho de mãos dadas e levar ao estádio. Foi o que eu falei para o jovem, meu sonho é levar meu filho no estádio, assistir um grande clássico. Eu não vou cometer a maluquice de errar o nome da Fluminensezinha agora, já no último assunto. A Maria. Maria Laura. Maria Laura, eu sabia que era Maria Laura. É porque eu confundo com a Maria Eduarda, que é uma craque da ginástica rítmica daqui de Rondônia. Doutor Leonardo Antônio, obrigado a você que esteve ligado até agora no nosso bate-papo instantâneo. Passou de instantâneo, passou de meia hora. Passou o papo tá leve e vai mais 1 hora aí. Obrigado, viu, mestre? Obrigado a você, um grande abraço, um beijo no seu coração. E a todos também. que estão acompanhando a gente. Valeu. Um abração a todos e até a próxima. Tchau, tchau.